está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje, dia 29, tem pastor aniversariando hoje? Conta pra mim, seu pastor tá aniversariando, eu quero saber o dia do aniversário do seu pastor. Você manda aqui pra mim pelo nosso WhatsApp, nome completo do pastorzão, a data de aniversário dele, o nome completo da igreja. Se a igreja tiver sigla, você vai me desvenda o mistério logo, já manda assim, absolutamente claro, que vai ser um privilégio pra já temos aqui aniversariante, aqui ó, pastores do dia de hoje, olha que maravilha. Daqui a pouquinho eu conto pra você. Seu pastor tá ali. Eu homenageei seu pastor. Vai ser um privilégio pra gente receber aqui o nome do pastor, a data do aniversário e também o nome completo da igreja. Seu pastor, sua pastora, seu líder espiritual nessa linha. Vai ser muito bom ter você com a gente aqui, poder agradecer a Deus pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo. Bom demais, meu querido ouvinte. Você pode mandar hoje aqui pra gente, sempre entre 11 e meio-dia, também mandando aqui a sua opinião sobre o nosso debate 93 de hoje, sobre os temas que nós vamos discutir na nossa pauta hoje, pelo nosso WhatsApp. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, uma de nossas ouvintes conta: uma querida tia que amava muito faleceu recentemente. Eu tive a sensação clara de que ela estava ao meu lado. Mas que coisa, hein, ouvinte? Ainda bem que é de dia, hein, minha irmã? Fala pra mim, se fosse à noite, o pessoal ia ficar com medo, hein? Foi uma experiência tão forte que eu fiquei confusa. Seria realmente ela? É possível que os mortos acompanhem a nossa vida ou eles dormem em Cristo? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Isso para muita gente é fruto assim de experiência, né? A pessoa diz: olha, eu senti, eu vi, eu ouvi a voz. E aí, queridos debatedores, eu quero ouvir a opinião de vocês. Pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana, em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Bom dia, bem-vindo. Vamos abrir os assuntos, pastor. Bom dia, querido JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte do Debate 93. Sempre uma grande alegria estar aqui participando desta mesa. Tive a sensação, foi a palavra que a nossa ouvinte disse, uma sensação clara de que a tia que faleceu estava ao lado. Eu quero dizer a essa ouvinte que realmente foi uma sensação, não foi a realidade. E essa sensação pode se dar por vários motivos. Primeiro, uma questão mesmo sentimental, as emoções humanas, as emoções muitas vezes nos enganam. Então, no momento de dor, de luto, de um sofrimento excessivo, você pode ter uma sensação que não condiz com a realidade. Como pode também, a gente tem que tomar cuidado, como pode ser algo até espiritualmente falando, algo maligno, para tentar te confundir. A verdade é que a Bíblia diz o seguinte: ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Os mortos não podem se comunicar com os vivos. Essa é a realidade bíblica. Pastora Daniele Queiroz, da Igreja Batista Vale de Bênção, bom dia, bem-vinda. Que pensa, querida irmã? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, pastores, muito bom estar aqui mais uma vez. Eu concordo com a colocação do pastor Guilherme. O que a Bíblia diz é que a morte, ela encerra realmente essa comunicação com o mundo dos vivos, então a pessoa morreu, segue o juízo. E é válido a gente também pontuar que os demônios, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, esses são atributos de Deus. Mas eles, por serem seres que já estão na humanidade há tanto tempo, observando o comportamento das pessoas, né, tentando realmente enganar, a Bíblia diz que eles são espíritos enganadores. Então eles se aproveitam muitas vezes da fragilidade emocional das pessoas para que essa seja uma oportunidade
de repente, ganhar o coração da pessoa para o engano, cegando essa pessoa contra a verdade da palavra de Deus. Pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre o tema? Bom dia, meu querido JR, bom dia aos amados debatedores aqui. Um bom dia muito especial para toda essa audiência maravilhosa da rádio e em especial para todo o nosso povo no Complexo do Alemão, a todos os irmãos e amados. A nossa ouvinte, ela se expressa bem, como o pastor já colocou, é uma impressão mesmo, é uma sensação que não pode passar de uma sensação, porque a Bíblia, que é o nosso livro de regra prática, é a nossa teologia, ela é muito clara quando diz para nós que a vida, ela tem a duração até a passagem. Então as nossas decisões aqui e tudo que acontece no plano terreno vai até essa passagem pela morte. A morte, ela faz separação entre nós e aqueles que já se foram. Não há como voltar mais. Jesus disse isso. No Antigo Testamento nós temos várias referências que mostram isso. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não tem como se ter contato daqueles que já foram voltarem para estarem conosco. Obviamente, existem religiões que acreditam nisso, pregam, e isso pode causar confusão na mente de muitas pessoas. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que não há como os mortos voltarem para se comunicarem ou terem algum tipo de relacionamento com os vivos. Reverendo Marcelo Gleiser, da Igreja Viva em Pendotiba, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Só quero especificar que, apesar de nós estarmos falando que só morre uma vez e não há a menor possibilidade de comunicação dos mortos com os vivos, eu concordo em gênero, número, grau, é bom deixar claro que o que morre é o corpo. A alma, ela permanece viva. Não aqui no plano físico, não aqui entre nós. Existe um lugar específico para a alma, provavelmente a gente vai debater sobre isso mais tarde, daqui a pouco. Mas a alma, ela permanece viva. Tá? O corpo morre, só que é impossível o contato da alma daquele que morreu conosco, que somos os vivos. Então nós temos aqui uma unanimidade bíblica e eu queria que vocês explicassem, ainda considerando o que a Bíblia diz, que sensação é essa que a pessoa tem? É fruto da imaginação? É fruto da carência afetiva ou saudade? Ou ainda pode ser fruto de uma ação diabólica? Sendo ação diabólica, como resolver? Sendo uma questão de carência afetiva ou saudade, como resolver? Ou se é só uma impressão, né? Enfim, porque tem gente que diz que está vendo, diz que está sentindo, que é outra, fica mais subjetiva ainda. Tem gente que escuta, e escuta a voz. Então a gente precisa explicar, né, assim, para ajudar as pessoas. Podem ser as duas coisas. Eu acredito que pode ser fruto da carência de alguém que teve uma perda muito significativa, perdeu uma tia que ela amava muito, não era alguém distante, era alguém muito próximo. Então é natural, por exemplo, ela sonhar com a tia por causa das lembranças que vem à mente, de momentos que ela viveu junto com a tia. Então essa sensação pode ser fruto, sim, de uma carência emocional. E aí, JR, é uma questão psicológica, é uma questão que tem que ser trabalhada, né, no ponto de vista das emoções. Mas também há possibilidade de ser uma ação diabólica, onde um espírito maligno se faz passar por aquela pessoa que se foi, né, para trazer esse engano a nosso ouvinte. Pode ser os dois. E o engano, ele é vencido pela luz da palavra de Deus. E os demônios, eles são repreendidos pela autoridade do nome de Jesus. Então, em caso de ser realmente algo espiritual, que a nossa ouvinte possa estar em oração, recorrer à ajuda de uma pessoa que vai interceder ou de algum pastor, um líder espiritual, e que ela se apegue na palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. Então, a partir do momento que esse versículo está sendo mencionado aqui de forma unânime, após a morte segue-se juízo, que ela possa crer nessa palavra, porque mediante a fé, certamente, todas as trevas serão dissipadas. Mas eu também concordo, pastor, que pode ter sim um viés psíquico, até mesmo uma iniciação de uma esquizofrenia, de estar vendo ou ouvindo pelo abalo emocional. Nesse caso, aí tem que ter realmente um apoio terapêutico. Eu quero acreditar
como o próprio e-mail já diz, que é algo recente. E por ser recente, as lembranças estão muito vivas, né? As lembranças estão muito latentes ainda. Então, é muito comum você lidar com essas lembranças no dia a dia. É muito comum você ter ali coisas perto, é uma foto, é uma carta, é sei lá, alguma coisa que lembra. Você está na casa da pessoa. Então, essa sensação, na minha opinião, eu quero começar do mais brando para o mais complicado. Inicialmente, eu quero imaginar que seja uma lembrança. E, de repente, você tem a impressão, a sensação de ter visto, de estar ali, enfim. Mas é algo que, com o passar do luto, isso vai também se extinguir. Eu quero acreditar. É um momento do luto, você vive o luto com todas as lembranças, tristezas, dores, mas ao passar o período do luto, isso vai passar. Se não passar, aí a gente tem que começar a avaliar melhor. Pode ser uma situação emocional mais acirrada, mais forte, alguma coisa que cause uma questão psíquica, pode. E se perdurar, a gente tem que procurar ajuda médica. Pode ser uma perturbação? Pode. Nós vivemos hoje num tempo, se posso dizer assim, de um sincretismo, de uma mistura muito grande, de uma falta de conhecimento muito grande. Nós temos muita gente que veio de outras religiões para a religião cristã, a religião evangélica, e pode ser que a gente tenha aí sim uma herança religiosa ou uma mistura religiosa que não é incomum nos dias de hoje, e isso esteja causando algum tipo de perturbação. O diabo, ele se transpassa até por anjos de luz, e pode ser que para perturbar a vida de alguém, ele esteja vindo na imagem de alguém que já faleceu, para perturbar. Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, que nós devemos ter a lucidez e o conhecimento acerca dos que dormem. Essa é uma matéria que precisou de doutrina e nós precisamos entender. Você precisa ter clareza. E se for algo espiritual, se durar mais do que deveria, você deve usar a Bíblia e rejeitar essas aparições ou essas sensações, porque elas podem trazer transtornos espirituais. Eu concordo, JR. Se foi uma experiência única, o que tudo indica, foi uma experiência única. E aqui, pelo texto que ela diz, uma tia que eu amava muito, e foi uma experiência tão forte que fiquei confuso sobre se seria realmente ela. Para mim foi uma experiência única, pode ter sido o momento que ela soube da morte da tia, no momento do velório. Se for uma experiência continuada, se houver mais casos assim na vida dela, aí sim, procure uma ajuda. Mas se for uma experiência única, no momento que ela soube da morte, no momento do velório, para mim, pode até ser outras coisas, mas a minha opinião é que para mim foi simplesmente uma experiência traumática emocional do momento e que não passou dessa experiência traumática emocional do momento em que ela soube da morte de uma pessoa que amava. Se houver continuidade, aí sim a gente procura ver se é um fundo espiritual, ver se é uma questão psíquica mais profunda. Se não for, para mim, e foi só uma vez, para mim é uma experiência traumática emocional. Agora, então, depende se foi só uma vez, quer dizer, as pessoas estão aqui participando do nosso WhatsApp, por exemplo, uma delas faz uma referência clara a uma luta espiritual, uma batalha, enfrentar isso como uma batalha, não aceitar isso em hipótese alguma, com base nos textos bíblicos, ou seja, a Bíblia ensina que é desse jeito. O que estiver fora desse jeito, ela contraria a Bíblia. Sim, e ela deve ser enfrentada da maneira adequada e seguindo os princípios espirituais estabelecidos pela Bíblia. Então, em que pese que a possibilidade de ser uma única vez, eu preciso pressupor que existem outros que tiveram outras vezes e outras experiências. É fato que, se for uma coisa recente, você tem todas as lembranças. Você pode ter vídeo, você tem áudio, você tem uma série de coisas. Você tem uma mensagem no WhatsApp que a pessoa manda, aí você recebe aquela mensagem, a pessoa escuta aquilo outra vez, enfim, tudo isso aí nós temos como uma coisa natural. Sim, isso é natural. É um luto, né? Uma lembrança, por exemplo, uma pessoa que sempre orientava. Chega um momento de decisão, qualquer um de nós se lembra de uma pessoa que nos orienta, uma pessoa viva, que nos orienta. Quando você escuta a voz da pessoa, faz isso, tá, não sei o quê, você está tendo uma experiência, por quê? Você está lembrando de várias coisas que você aprendeu com a pessoa e que você foi ensinado por ela e que agora, de uma forma muito clara, isso retorna para que você possa colocar isso em prática. A sensação de ouvir a voz é uma sensação apenas, você não está ouvindo a voz. Agora, é diferente de pessoas que já faleceram, que vem, eventualmente, a pessoa pode ter sonhos
né? Sem dúvida. A pessoa pode sonhar com a pessoa e isso pode gerar um aprisionamento. Você acaba vivendo para quem não está aqui e deixando de viver para quem está aqui. Você dá mais ouvidos a quem não está como se fosse uma coisa exclusiva. Né, ó, falou para mim à noite. Verdade. Isso é um negócio, hein, gente? Eu quero usar aqui uma frase do próprio e-mail do próprio e-mail da nossa ouvinte, quando ela diz assim: foi uma experiência tão forte que fiquei confusa. Eu quero destacar essa palavra experiência, porque ao longo da vida nós temos as nossas experiências, né? Só que na vida do cristão, a experiência nunca pode se sobrepor aos princípios da palavra de Deus. Se você tiver uma experiência e tem a palavra de Deus ali falando na direção contrária, duvide da sua experiência. Exatamente. Mas não duvide da palavra de Deus. A nossa experiência tem que estar em xeque. Peraí, o que é isso aqui? Mas a palavra de Deus, ela é verdade absoluta. E eu vou... Pois não. Obrigado, pastor. E ainda tem mais uma questão. Eu penso que a chave do problema não está nem na experiência, nem na quantidade de vezes que aconteceu, mas no fato de ela estar confusa. Porque se a fé tem que ser um firme fundamento, a partir do momento que ela balançou, que ela ficou confusa, eu penso que a raiz do problema é esse. A gente tem que esclarecer, trazer luz aí nessa confusão, para que a mente dela volte a estar firme, fundamentada no que a palavra diz. Então, vamos lá. Tem uma outra frase dela, seria realmente ela? E aí que entra a questão bíblica. Nós vamos para uma doutrina bíblica que é acerca dos mortos. Não era ela, ponto. Isso segundo o que a Bíblia nos relata. O salmista, ou o rei Davi, segundo Samuel capítulo 12, ele faz uma declaração que é fruto de uma teologia bíblica. Ele diz quando o menino, filho de Batseba, morre, ele diz assim, que ele quer agora comer, tomar um banho, comer, voltar a viver. As pessoas ficam assustadas porque, rei, enquanto a criança estava doente, o senhor estava chorando aí, e agora ela morreu, o senhor voltou à vida normal? Ele diz assim, presta atenção, quem morre não volta mais. Nós iremos para onde eles estão, mas eles que morreram não voltam. Isso é uma declaração categórica. E essa é a base da doutrina sobre os mortos para nós cristãos, para nós enquanto leitores da Bíblia. Não há mais nenhuma, zero de possibilidade de quem morreu voltar, seja por sonho, seja por visão, seja por fala, não há possibilidade. Então o que acontece? Aí algumas pessoas em casa devem estar falando daqui a pouco. O WhatsApp começa a encher e dizendo assim, ó, mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, tem lá uma experiência do Saul que viu o profeta. Calma, porque ele não viu o profeta Samuel. Ali ele foi consultar a uma médium, a uma feiticeira, e ele imaginou, ou ele teve ali uma experiência, que é o que nós chamamos de uma experiência espiritual de feitiçaria. Uma experiência condenada, inclusive, pela Bíblia. E por que a Bíblia relata? Porque a Bíblia relata tudo. Então, aquela experiência de Samuel não vale para nós. A experiência de Saul não vale para nós. Ela é uma experiência espírita. Não é aquilo que a Bíblia declara como verdade. E nós temos como verdade na palavra de Deus que os mortos não voltam. Então, seria ela? Não, não seria ela, não era ela, não tem como ser, porque a Bíblia é muito clara com isso. Depois da morte, aqueles que morreram em Cristo vão para o descanso, os que morreram sem a esperança vão para o tormento, aguardando o dia do juízo. Os mortos em Cristo aguardando o dia da ressurreição. Não há como voltarem. E qualquer coisa que passe disso é algo espiritual e maligno. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, ele afirma essa verdade, essa impossibilidade de comunicação entre os mortos e os vivos, quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro. Vale a pena a leitura, querido ouvinte. Lucas 16, você vai ver Jesus deixando claro que não há possibilidade de comunicação entre os mortos e os vivos. Muito bem, vou acrescentar aqui uma palavra que o ouvinte nos traz sobre a questão da transfiguração. Né? Já que entramos nos temas bíblicos, vamos a eles e precisamos esclarecê-los. Talvez alguém ainda tenha alguma dúvida sobre a questão de Samuel ou ainda sobre a questão da parábola do rico e do Lázaro. Se o ouvinte tiver dúvida, por favor, encaminhe para cá para nós perguntarmos aos nossos debatedores. Sobre a questão do Monte da Transfiguração, é uma experiência extraordinária, né, que acontece ali. Você tem 3 dos discípulos acompanhando uma cena incrível, né? Uma cena maravilhosa.
E eu queria que vocês descrevessem a cena e pudessem também explicar à luz do que foi dito anteriormente, que não há comunicação entre vivos e mortos, e já que comunicação pode ser entendido como fala, eu vou ampliá-la para a comunicação visual, porque visual também é comunicação. Ok, vamos lá, JR. Ali na questão da transfiguração, os discípulos têm uma visão, vem Jesus em glória e vem Moisés e Elias. Existem duas explicações teológicas para essa questão. A primeira explicação teológica é profetas e a lei dando testemunho de Cristo. Profetas, lei, Moisés, profetas, Elias, os dois testificando que Cristo era aquele que deveria de vir, o Messias, dos quais foram falados tanto na lei quanto nos profetas. Então a primeira explicação é essa, lei e profetas afirmando, olha, esse é o Messias de quem nós tanto falamos. Segunda explicação não é que os discípulos viram Moisés e Elias na terra. A segunda explicação é que eles tiveram uma visão da glória celestial. Então não é que Moisés e Elias foram para a terra. A ideia que se tem, e essa é uma das explicações mais citadas, é que naquele momento eles têm uma visão do alto. Não que eles têm uma visão da terra e os dois na terra, mas sim que eles têm uma visão do alto e vêm os dois no alto, Moisés e Elias. Mas o significado básico da questão da transfiguração não é nem a glória de Jesus, não é o fato de eles terem visto Moisés e Elias, é o fato de haver uma confirmação de que os profetas e a lei, eles testificam e mostram que Jesus é o Messias esperado. Esse é o significado básico da transfiguração. O Antigo Testamento dizendo, aqui está o cumprimento de tudo que foi escrito. E tem nessa linha de explicação teológica, nós precisamos pensar o seguinte: os discípulos tinham a fisionomia de Moisés? Eles tinham a fisionomia de Elias? Provavelmente não. O que eles viram lá? Eles viram uma representação teológica, eles viram uma representação dispensacional, podemos dizer assim. O que eles viram ali na transfiguração, que é um momento glorioso, um momento sublime, um momento sobrenatural, eles viram uma tipificação do que estava acontecendo. E Jesus ali, ele tem uma representatividade. Assim como Moisés tem uma representatividade da lei, Elias tem uma representatividade dos profetas, e Jesus tem uma representatividade agora da graça. Então, aquela visão, ela tem um significado. E é muito difícil você estabelecer uma conexão entre a figura pessoal de Moisés naquele momento e a figura pessoal de Elias. Assim como você tem Elias sendo repetidas vezes comentado na Bíblia como o espírito de Elias. Malaquias diz que antes daquele grande dia, o profeta Elias viria. Na verdade, o profeta Elias não era o profeta Elias que ressuscitaria, mas era, na verdade, o espírito do profeta Elias, a ousadia, o sacerdócio, o ofício do profeta Elias que voltaria. Então, nós precisamos entender isso com muita tranquilidade do ponto de vista teológico. Olha, vamos ler o texto, porque isso ajuda a gente a explicar. Mateus capítulo 17, ouvinte, você que pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus 17, versículos de 1 a 8, vale para o nosso entendimento e para o nosso acompanhamento aqui. Estou lendo a edição revista e atualizada. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Beleza. E foi transfigurado diante deles. O que significa isso? A descrição é feita pelo evangelista. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que vocês entendem desse momento de transfiguração de Jesus Cristo aqui, até aqui? Em primeiro lugar, JR, a ideia começa quando ele diz 6 dias depois. 6 dias depois do quê? 6 dias depois ele ter virado para os discípulos e falado, olha, alguns que estão aqui não passarão até que vejam o Filho do Homem em sua glória. Tá? E aí, 6 dias depois, eles veem a glória de Jesus. Então a representação que eles veem ali é similar à representação que ocorre no livro de Apocalipse. É o Jesus glorificado, ainda em corpo físico, porque há uma crença na Bíblia de que o corpo físico não é destruído, é glorificado, ainda em corpo físico, mas um corpo físico diferente, distinto do nosso, glorificado, que é o corpo que ele hoje tem na glória no céu. A palavra própria aí, a transfiguração, a palavra no grego, ela traz isso para nós, a mudança de forma mesmo. É uma experiência completamente diferenciada. É uma experiência gloriosa, uma experiência incomum para pessoas comuns. O que Jesus faz ali é
um lampejo ali, uma amostra do que ele é, do que ele representa da eternidade e da glória. Então ele dá para os discípulos uma amostrazinha grátis ali de quem é ele enquanto Deus. E aí os discípulos têm uma experiência gloriosa num ambiente completamente transformado, num ambiente completamente glorioso. Não é o ambiente do monte. Então vamos lembrar que o assunto aqui é a transfiguração de Jesus. Isso. Mas nós vamos responder outra coisa agora, que é curioso isso. O assunto é a transfiguração de Jesus, mas a dúvida humana é como é que eles se comunicavam ali, como é que Pedro e Tiago e João viram. Mas observem bem que é para a gente ajudar. O versículo 3 diz: eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Duas questões aqui importantes para os pastores nos ajudarem. Quando Mateus escreve o evangelho que nós temos aqui em nossas mãos, obviamente esses fatos já haviam acontecido. É isso, gente? A dúvida é o seguinte: ele faz um relato do que aconteceu ou ele está fazendo um diário? Ele está lá anotando, fazendo um diário? Como é que vocês entendem que foi a construção do texto de Mateus? Ele está fazendo um relato do que contaram para ele, porque ele não estava naquele momento vivendo aquela experiência. Ok? Então, todos de acordo? Então, veja bem. Quando ele descreve aqui que era Moisés e Elias, que algumas pessoas ficam perguntando, mas como é que Pedro, Tiago e João souberam que era Moisés e Elias? Como é que eles descobriram que era Moisés e Elias? Então, o que eles viram foi, além de Jesus Cristo, que aí sim, eles sabiam quem era, transfigurado, eles viram duas pessoas também no momento extraordinário ali. Mas eles ali, no momento, pode ser que eles não soubessem exatamente quem eram os dois ali. Ou até eventualmente soubesse, porque de alguma maneira o Espírito Santo está ali, está revelando. Nós estamos falando de um momento extraordinário, não estamos falando de um momento incomum. Não tinha foto, como é que ele sabia que era Elias? Você sabe muito bem que são dúvidas comuns e pertinentes, porque ajudam a gente a entender. Aí o versículo 4 diz: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra será para Moisés e outra para Elias. Questão número 1. Como é que Pedro sabia disso? Sabia porque Mateus, tá certo? No relato de Mateus foi inserido o nome para que as pessoas tivessem esse entendimento. Foi uma revelação do Espírito Santo que ali estava. Ou de alguma forma o discípulo que ali estavam também tinham esse entendimento, foi sendo ampliado por conta da glória que estava se manifestando ali. Ou outra opção. Ou outra opção. Ou houve uma comunicação no momento da cena que não foi descrita de forma detalhada, mas Jesus se manifestou naquele momento dando os nomes. É uma outra opção também. Eu creio que ou foi revelação do Espírito ou Jesus falou os nomes. O que eu não posso crer é que não era Moisés e Elias, e eu não posso crer que isso surgiu da cabeça deles para tentar dar uma explicação posterior. Sim. Porque se eu fizer abrir margem para esse tipo de crítica textual, eu vou começar a criticar uma série de outras coisas após que também não condizem com o pensamento racional humano, mas que também não é racional, mas que vão me levar a questionar uma série de outras coisas. Então o entendimento do senhor é que, nesse caso, ou foi revelado, quer dizer, assim como havia uma questão extraordinária na ação da transfiguração, naturalmente pode ter havido uma ação extraordinária na revelação ali. Exatamente. Ou mesmo a menção de Jesus Cristo aos dois que ali estavam. Porque é bom lembrar... Ou até um momento assim, quando acabou... Gente, eles não escreveram tudo que Jesus disse para eles. Claro, eles escreveram o mais importante. Então Jesus pode ter dito inúmeras coisas e passou... E assim, teologicamente, você tem que imaginar o seguinte: esses discípulos, eles conhecem a história, eles conhecem a lei, eles conhecem as Sagradas Escrituras. Então eles têm uma percepção daquilo que está acontecendo ali. Eles têm uma percepção da representatividade de Moisés e de Elias. É possível que, vendo o que eles viram, que eu não sei o que eles viram, se o rosto de Moisés, ou se uma imagem que relate ou reporte diretamente a Moisés, porque os judeus têm muitos significados, é possível que a correlação entre a imagem leve direto a Moisés, leve direto a Elias, e eu penso nisso com relação a outros textos que a gente tem nas Sagradas Escrituras, trazendo menção ao espírito profético, ao espírito da lei,
E eles ali tiveram a impressão nítida de que, como Jesus estava ali em pessoa representando a graça, nós temos ali mais duas pessoas representando dois outros grandes períodos da revelação histórica de Deus para com a humanidade. Então aí vem a figura de Moisés e vem a figura de Elias. Era foto de Elias, era o Elias que estava ali, era foto de Moisés, o Moisés que estava ali, isso é um mistério. Versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Uma frase semelhante à dita no batismo de Jesus Cristo no momento exato, com a inserção do a ele ouvi. Me parece que essa é uma diferença entre as duas frases. Pois não, pode falar. Na verdade, o ponto mais importante aí é a nuvem. A nuvem faz referência a quando Salomão consagrou o templo e a nuvem da glória encheu o lugar e a glória do Senhor encheu o templo. Então a nuvem, nesse caso específico, na mente judaica, é a Shekinah, que é a nuvem da glória do Senhor envolvendo aquele lugar. Trazia para os discípulos a glória de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Exatamente. Porque a mesma nuvem que Moisés viveu a experiência do monte o Antigo Testamento, ele vai trazer experiências. É bom lembrar uma coisa, Jota. Essa nuvem, ela se retira do monte. Se não me engano, o profeta Ezequiel tem uma visão da nuvem se retirando do templo, dizendo, olha, a glória de Deus está saindo. Mas haviam promessas que a glória de Deus voltaria. E os judeus esperavam quando a glória vai voltar. E ali eles veem a glória voltando para o seu devido lugar, que é o templo, que é Jesus. E outro fator interessante é que a voz vai dizer a ele ouvir. Então já vai direcionando realmente para Cristo, tirando qualquer tipo de ligação com a lei nessa proporção que Pedro sugeriu que tivesse, né? Concordo? Ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Reação dos discípulos em razão da voz. Veja que no ponto anterior, lá no versículo 4, Pedro toma uma iniciativa de preparar 3 tendas. Ou seja, é como se ele estivesse num ambiente que para ele não fosse um ambiente tão comum, né? Não é comum, mas também não está tão incomum a ponto dele se jogar no chão de bruço e com medo, não, né? Pelo jeito ele adorou, né? Tem alguma coisa, tem uma coisa boa ali, assim, um ambiente em que ele sentia parte, há essa impressão. É aí que eu entendo que ele está vendo ali um ambiente harmônico entre o que ele está acostumado e o novo. A impressão que se tem é essa. Pedro vê ali o que ele já ouviu, o que ele já está mais ou menos habituado, e alguma coisa que é completamente nova para ele. E esse novo para ele é o que Deus está trazendo, e o que Deus está tentando mostrar ali, e acho que o propósito de Jesus era esse, é dizer, filho, olha aqui, essa aqui já foi, essa aqui também já foi. Isso aqui é a realidade para agora. Isso aqui é o que Deus tem para agora. E a partir desse momento, o que você tem como a revelação de Deus é isso aqui, é Jesus. Você não vai descartar Moisés nem Elias, mas o que Deus tem para revelação, como revelação para a humanidade, é Jesus. Ouça ele. A revelação de Deus é cristocêntrica. Sim. A lei e os profetas apontam para Jesus. A mensagem é Cristo. E tudo que eles tinham até então era a lei e os profetas. Agora, os discípulos, quando ouviram a voz, aí já mudou. Provavelmente viram a nuvem e ouviram a voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. A reação dos discípulos é cair de bruços depois de serem tomados de grande medo, ou os dois ao mesmo tempo. Esse medo, esse grande medo aqui, parece uma coisa assustadora, mas também parece uma devoção, o cair de bruços, né? Sim. O cair de bruços. Veja, que é importante a gente procurar entender isso aqui, porque em alguns casos, eu não quero entrar nesse ponto, alguns utilizam este versículo para sustentar uma como é que eu chamo isso, meu Deus? Uma prática incomum, mas ainda comum em nosso meio evangélico, de pessoas que caem de acordo com uma oração, ou de acordo com a imposição de mãos, ou de acordo com algum toque. E aqui é uma descrição, me parece, bastante lúcida e clara de Mateus para nos orientar até quanto tipo de queda é essa, provocada pelo quê, e que sensação é essa que está acontecendo aqui. Querem falar sobre o versículo 6? Caindo aí, eu como
pentecostal que sou, eu creio na possibilidade de você perder as forças diante da manifestação da glória. Isso aconteceu lá na inauguração do templo, isso aconteceu aqui. Pedro teve uma outra experiência que ele sentiu também o mesmo temor ou medo, e há outros relatos em que as pessoas não conseguem se sustentarem diante da presença. O próprio João, lá em Patmos, ele diz que não aguentou. E realmente, diante da glória de Deus, o ser humano ele não consegue se sustentar. Agora, nós precisamos ter com muita clareza a diferenciação entre um emocionalismo e a presença real da glória de Deus. Você pode cair no chão porque está emocionado, ou você pode não conseguir ficar de pé por estar diante de uma manifestação sobrenatural de Deus que é acima das suas possibilidades de se conter, de se manter de pé. Eu creio que é possível que aconteça, mas não é tão comum assim. Eu penso nisso também, que é real, a presença de Deus pode nos constranger ao ponto de nós perdermos as forças, mas isso não pode ser banalizado e nem pode ser forçado, né? Infelizmente, a gente sabe que existem liturgias onde as pessoas tentam meio que forçar Deus a se manifestar a qualquer custo. Então, isso não pode ser banalizado porque é a glória de Deus. E tem uma aplicação que eu ouvi certa vez muito interessante sobre essa questão das 3 tendas, é que muitas vezes quando a gente tem contato com a glória de Deus, a gente fica tão confortável, é tão agradável, é tão maravilhoso que a sensação que a gente tem é de se isolar realmente. Só que a vontade de Deus é que a gente saia novamente para campo e manifeste essa glória nas nossas boas obras. Na verdade, você tem várias referências no Antigo Testamento. A glória voltando ao templo, como o pastor bem lembrou, lá no Antigo Testamento, quando a glória se manifesta, o texto é claro, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanho peso da glória. A palavra glória, ela significa justamente isso, peso, é algo tão pesado que você não consegue ficar de pé. Então você tem mais uma vez ali os discípulos não conseguindo ficar de pé, igual os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Você tem a referência de Deus falando, a ele ouvir, e aí é uma referência clara ao fato de que quando os profetas falavam, ouçam a Deus. E ali Deus está dizendo, ouça o meu filho, dizendo, a voz do meu filho é a voz de Deus. A diferença básica entre Jesus e os profetas é que os profetas diziam, assim diz o Senhor. E Jesus diz, assim eu vos digo. Portanto, você vai ter uma série de referências nesse sentido. Mas realmente, quando a glória de Deus se manifesta, tudo é possível. Verdade. Muito bem, então nós temos aqui a expressão bíblica, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Estamos lendo o versículo 6. Partimos para o versículo 7 agora. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Fica evidente pelo versículo 6, comparando ao versículo 7, eles caíram de bruços, Jesus diz erguei-vos. Eles estavam tomados de grande medo, provavelmente numa espécie de uma paralisia, sem conseguir se mexer, sem conseguir esboçar qualquer tipo de reação, e Jesus diz para ele não temais. Como trabalhar esse versículo 7? Eu penso que para os discípulos, antes eles ouviam, né, pelos ensinamentos, e de repente eles têm contato agora com algo que se torna palpável, real. Com certeza isso causou muito espanto, sem dúvida alguma, até porque a sensação de ser pecador em contato com a glória de Deus gera esse temor, esse pavor. E a partir do momento que Jesus dá essa sinalização, é realmente dando ali a instrução, revelando a eles como é essa relação de Deus com o homem, que não precisa ter o medo, né, ser tomado de pavor. Eu acho que é tipo assim, pode levantar que não morre. Essa experiência do medo, do temor, semelhante a que Isaías teve, quando ele tem a visão no capítulo 6, né, que ele diz, ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Então, é uma experiência tão forte ao ponto de medo. E o que Jesus falou? Levantai-vos, como o pastor disse aqui, vocês não vão morrer, né? Porque quando o cara tem uma experiência dessa, ele não sabe se pode levantar ou não. Fala, cara, e agora, o que eu faço? Eu não sei, é tudo muito novo. Se o cara foi jogado no chão, ou se ele foi forçado a se curvar ou a cair,
Ele não sabe o que fazer, e ninguém sabe mesmo. É uma experiência muito acima do que a gente pode mensurar. João não soube o que fazer, cara. É algo muito sobrenatural. E aí, se Jesus deixa, eles vão ficar deitados ali. E talvez o mês até todo, não tem jeito. Uma repetição de comportamento, até pela educação também, né? Porque eles ouviram isso desde criança. Moisés teve medo de morrer, né? Vira, porque senão a glória vai te matar. Isaías se joga no chão. Então acho que eles pensaram, acho que o jeito é a gente se jogar no chão. Muito bem. Quando eles estão de bruços, tomados de grande medo, Jesus se aproxima, toca e diz, toca, veja que é importante identificar isso aí no texto, e diz para eles, erguei-os e não temais. Então, versículo 8, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A visão acabou. A visão terminou. Voltaram ao normal. Voltaram ao normal. A experiência acabou, né? Tiveram vislumbre da glória de Jesus e voltaram ao normal. É bom lembrar que a glória de Jesus, ela teve oculta durante o ministério terreno de Jesus. E essa glória, ela se manifesta. Tal ponto que o próprio João Batista teve dúvida. Ele falou, esse mesmo quer ver de vir ou devemos esperar algum outro? Então a gente continua no versículo 9. Porque o versículo 9 não é apenas o versículo que segue ao 8, mas ele é uma sequência do assunto. Separado aí por um título que eventualmente as pessoas podem achar que é um outro tema e aí migram, mas na verdade é o mesmo assunto. Vai até o versículo 13. E descendo eles do monte, então tá descendo o monte ele agora, ordenou-lhes Jesus, escuta só, ouvinte, qual foi a ordem de Jesus? A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, o que comprova a ideia de que Mateus teria ouvido dos três, evidentemente, após a ressurreição, obedecendo a ordem de Cristo. Isso considerando que não vazou a informação. Correto? Naquela época não vazava, não. Estamos juntos aqui? Estamos juntos. Muito bem. Versículo 10. Mas os discípulos tinham dúvidas. Entendeu? Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles tinham acabado de ter uma visão extraordinária, viram a nuvem, antes da nuvem, a Elias e Moisés, ou Moisés e Elias. Correto? Aí nós vamos lembrar quem é Elias no processo, qual é a representatividade, os vínculos que ele tem com João o Batista. Vamos lá. Porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Os discípulos que estão aqui, Pedro, Tiago e João, não eram do grupo dos discípulos mais relacionados à elite religiosa. Sim. Correto? Então eles estão trazendo uma informação, fruto do aprendizado, mas não é algo que eles defendam. Eles não são, em momento algum, identificados como escribas. Também não são identificados como fariseus. Eles são identificados como os caras lá que estão junto ao P, esses três aqui. A nova ceia dos nazarenos. Mas minimamente eles conhecem. Não. Não estou dizendo que eles não conheçam. Estou dizendo assim, estou dizendo que eles não fazem parte do grupo. Não são escribas, não são fariseus. É isso mesmo, né? Eles estão expressando as dúvidas deles também. Aí eles estão apresentando o que, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Versículo 11. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Imagina bem até aí, versículo 11, que eu tenho que ler o 12, tá, ouvinte? Calma aí que eu vou ler o 12 para o pessoal aqui responder tudo. Mas imagina bem a situação ali, veio agora, não vem mais, volta. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ué, mas peraí, vem, restaurará, Elias virá. Aí Jesus diz, Elias virá e Jesus já veio. E não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Vamos aí 12, né? Esclarecer isso para o entendimento dos nossos ouvintes. Vamos lá. Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Se não tem o 12, a gente estava com principalmente cortaram a cabeça dele. Porque esse Elias a quem Jesus se refere é João Batista. É bom lembrar o seguinte, quando a Bíblia fala sobre o profeta Elias, no livro do profeta Malaquias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor, virá o profeta Elias antes. Só que não é a reencarnação do profeta Elias. Quando você fala no espírito de alguém, se fala no modo
no temperamento, Unção. na ação, no mesmo ministério. E aí nós temos João Batista, que vivia no deserto, igual o profeta Elias vivia. Temos João Batista se alimentando de gafanhotos e mel silvestres, igual Elias vivia. Temos João Batista vestido de pele de carneiro, igual Elias vivia. Ou seja, o mesmo ministério, a mesma atitude. Por isso se fala que Elias é o profeta João Batista. Não é a reencarnação E como temos alguns João dizem. Batista condenando o pecado igual Elias também. Mas isso é muito claro, Exatamente. porque as pessoas achavam que o próprio Jesus era Elias também. É claro para nós. Porque isso dá base Fala para pra nós muitos hoje. espíritas e muita gente Não, por aí claro. virar e falar, tá vendo? Tá Então, falando de talvez aqui reencarnação. esteja a explicação do texto que nós começamos. Quando eles veem Moisés e Elias lá, eles viram Elias? Não, porque João Batista não era Elias, não era a reencarnação de Elias. O que tem aqui, e o próprio texto deixa isso muito claro, que é uma manifestação do ministério, da unção que estava sobre Elias. Então, essa unção de Elias, ela vai sendo transmitida a outros. E aí, as pessoas não conseguem visualizar que o João Batista é o Elias de que Malaquias falou. E também elas perguntam, será que Jesus não é o tal do Elias? E os discípulos vão lá e perguntam para ele, vem cá, uns dizem que só é o Elias. Outros dizem que isso é outro profeta. Mas, enfim, o que está claro aqui é que essa unção ministerial, essa unção profética, ela se manifesta em Elias e Jesus dá o testemunho, o testemunho a respeito de João, quando ele mesmo, Jesus, disse, Elias foi o grande profeta, o último que vocês viram. E antes dele, dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele, não. Ele é o cara. O versículo 13 conclui essa etapa dizendo: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Eles estão descendo do monte, não Sim. desceram ainda. Isso é um bate-papo. Tá? E descendo eles do monte, diz o versículo 9, descendo no processo de descida. No 14 diz: e quando chegaram, aí sim, vão lá embaixo. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Voltam os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular. Aí já são os outros discípulos aí que não conseguiram expulsá-lo. Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Versículo 20: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Versículo 21, entre colchetes. Seria melhor que não mas tivesse esta ele. casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Queridos, vamos complementar nosso exame das escrituras hoje aqui, com os versículos 14 a 21, que ele conclui. Aí desceu do monte mesmo. Esse 21, se ele não estivesse aqui, seria melhor. Mas Jesus, ele volta para o exercício ministerial e ele dá uma demonstração de que as pessoas têm que ter fé e autoridade para exercerem aquilo que ele está ensinando. Ele tá ensinando para os discípulos. A subida no monte foi só para dar uma aula especial para 3 dos discípulos, né? Ele quis dar um up assim na aula e levou 3, falou: vou mostrar uma coisa para vocês, só para vocês não terem dúvida. E quando eles descem, tem uma situação fato ali que os discípulos não conseguem, não têm habilidade ainda, não sabem como fazer, e eles não conseguem expulsar. O garoto está lá sofrendo, eles não conseguem expulsar o demônio. Jesus expulsa com a naturalidade de sempre, por causa da autoridade. Ele diz: vocês precisam ter mais fé. O escritor, ele acrescenta nesse texto: mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e de jejum. E aí é uma discussão longa, que já dura muito tempo, se a gente tem que jejuar e orar para expulsar o demônio, ou se nós temos que ter a autoridade para expulsar. A experiência do monte, ela segue
assim que eles descem do monte, Jesus exercendo o seu ministério, curando o lunático. Então, na verdade, é o seguinte, a experiência é importante, mas ela deve nos levar a uma ação, ao exercício do ministério, ao exercício da obra, né? Tem muita gente que quer viver só tendo experiência com Deus e não quer exercitar. Só armando tendas, né? Armando tendas, só tendo a experiência para si e não quer passar essa experiência para as outras pessoas no sentido do exercício ministerial. Jesus desce do monte, o que acontece? Cura um lunático, se encontra com a multidão, ensina os discípulos ali, chama até a atenção dos discípulos. Por quê? Porque as experiências que nós temos com Deus devem nos impulsionar ao exercício do ministério, ao exercício da obra. Eu acredito também que esse colchetes que é aberto aqui é uma especificação de uma casta, ou seja, existem situações que realmente vai ser necessário uma busca mais intensa em questão de batalha espiritual. Mas glórias a Deus que Jesus vai falar sobre a fé, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. JR, eu creio, e existem algumas ideias a esse respeito, de que nesse momento, ou pelo menos até a ressurreição de Cristo, os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo dentro de si. Por isso algumas coisas não funcionavam da forma como a gente espera que devessem funcionar. Eles eram judeus, foram criados em ambientes religiosos, eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham a ideia do Messias, eles tinham a noção do Messias. Para eles, Jesus era mais um líder de uma seita, como haviam tantas outras seitas dentro da esfera religiosa de Israel. Havia a seita de João Batista, havia a seita dos essênios, e naquele momento havia a seita de Jesus e eles seguiam Jesus. Mas não havia ainda a ação, a atuação do Espírito Santo dentro deles, iluminando, trazendo a verdade, trazendo a compreensão. Tanto é que a compreensão de Pedro no dia do Pentecostes é infinitamente maior do que a compreensão que ele tinha antes. A pregação dele no dia de Pentecostes é uma pregação extremamente esclarecedora que ele não vai ter antes. Por quê? Porque naquele momento ele já tem o Espírito Santo dentro de si, iluminando, revelando a verdade. E quanto a esse versículo, JR, eu não vou nem entrar na questão textual de que alguns manuscritos mais antigos não têm a palavra jejum, tá? Mas tanto é que isso aparece em algumas bíblias entre parênteses. O fato é que Jesus ele nos ensina que em determinado ponto, a partir da partida dele, nós devemos jejuar sim. Já que você tocou no assunto, é importante dizer aos ouvintes que para alguns intérpretes esse versículo, ele, por isso está entre colchetes, ele é um acréscimo ao texto original. Nós não entramos nessa discussão aqui porque eu creio que todo o texto que chegou para nós, ele é inspirado. Então a gente não vai entrar na discussão teológica. Mas só para que o ouvinte tenha uma ideia e que a gente tenha essa concepção para compreender. O que Jesus disse de fato para eles é que eles tinham que ter fé para poder fazer as coisas. E a fé é a base de todas as coisas, realmente. O que eles não tiveram ali na hora foi a fé com a autoridade devida para repreender o demônio. Porque os demônios, eles podem ser repreendidos se você tiver fé. Então vamos entender, para fechar a nossa reflexão aqui. O fato de estar entre colchetes significa que não consta nos manuscritos mais antigos. Sim. Nos manuscritos mais aceitos. Ou seja, a ideia é, quanto mais antigo, mais aceito ele é. Mas o fato de estar inserido, ele ajuda o entendimento do todo, porque ele não contradiz. Não é alguma coisa como alguma coisa que contraria. Ou seja, eu até não lamento a presença dele aqui. Eu acho que a presença dele aqui me ajudou muito a entender. Porque o que o versículo 21 fala, ele fala sobre uma cultura complexa, submersa, conduzida, manipulada pelo inimigo, que Jesus chama de geração incrédula. Então, a geração incrédula, ela é abastecida por essa casta, por esse tipo de casta, que gera uma cultura de incredulidade, uma cultura de pessoas que se afastam de Deus. Então, você tem aqui algumas coisas importantes. A primeira delas é um pai, a segunda é um filho. Então, você tem, na mesma medida aqui, o pai e o filho. O pai que sofre pelo filho e o filho que sofre sem saber que sofre, né? Sem ter a noção exata, né? Com alguma aparente enfermidade, que na verdade era uma possessão demoníaca destruindo a vida dele. O que acontece quando a igreja não tem autoridade, quando a igreja não tem fé? As pessoas ao redor da igreja permanecem vivendo da mesma forma, sendo conduzidas e manipuladas pelo diabo e destruídas, tendo as suas vidas destruídas. O que acontece quando a igreja tem fé? As pessoas são libertadas, são curadas e têm a possibilidade de uma vida nova. Então a gente volta pro monte. Sim. Olha como é que é uma sequência. É verdade. Porque no monte você tem a manifestação da glória de Deus, é
é tão extraordinária que os 3 discípulos caem de bruços, impressionados, e a palavra de Deus para os que ali estavam é: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. JR. Descem os discípulos, conversam com Jesus Cristo, trazem uma dúvida teológica. Jesus, vem cá, os escribas dizem de João Batista, de Elias e tal. Aí Jesus aponta para dizer assim: o papel do João Batista foi resolvido. João Batista viveu intensamente lá, o ministério dele se estendeu. João Batista veio com aquele mesmo ministério, com a mesma vibe ali, desenvolvendo o ministério. Enfim, essa tônica foi resolvida. Daqui a pouco eles descem no monte. Multidão, discípulos envergonhados, decepcionados, entristecidos, um pai desesperado. Um filho destruído ali. Jesus traz 2 coisas muito importantes. Ele olha para a igreja e diz: olha, vocês deviam ter mais fé. E olha para a criança, para o menino lá, para o menino, e pela graça de Deus, liberta o menino, se dirigindo inicialmente ao inimigo para destruir a sua ação e a sua repercussão na vida daquele menino que ali estava. Então, é um estímulo, é um encorajamento à nossa fé, o entendimento do que diz a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vários ouvintes reconhecendo a importância de um debate neste ritmo aqui, né? Onde você vai no versículo, você caminha no texto bíblico, positivo. Você traz expressões, você traz interpretações, você traz o original. Tudo isso, ouvinte, é para nos ajudar a entender a palavra de Deus o tempo inteiro. E eu agradeço aqui as palavras dos nossos ouvintes, quero dar glória a Deus e reconhecer a importância da vida dos meus queridos debatedores neste esclarecimento. Que o que nós precisamos é de conhecimento da palavra de Deus, sem a qual nós estamos perdidos, porque nós não temos absolutamente nada se do Senhor não nos for dado. Se não vier da parte de Deus para a nossa vida, nós não vamos ter nenhum tipo de possibilidade de entendimento. O senhor quer falar, pastor Guilherme? Sim, versículo 21 traz 2 elementos importantes quando fala oração e jejum, que na verdade são 2 elementos que fazem parte da nossa vida de consagração a Deus, né? Nós precisamos ter esses elementos na nossa vida cotidiana, não apenas usar a oração e o jejum para um momento específico de expulsar um demônio. Não, oração e jejum precisam estar presentes na vida do cristão. Aqui eu entendo que Jesus está incentivando isso, essa vida consagratória, essa vida de dedicação a Deus, e como consequência você vai ter fé e autoridade para expulsar demônios. Alguém discorda, gente? Só para eu dar voz aqui a vocês, se alguém tem alguma divergência, não. Então tá aí a palavra sobre esse assunto, muito obrigado. E os pastores, hein, Marcela? Cadê os pastores aí que estão aniversariando no dia de hoje aí, ó? Parabéns, pastorzão, parabéns, pastor Almir Lucas, da Igreja Evangélica Ministério Profético Toque do Pai, aniversariando hoje. O apóstolo Davi Pereira, da Igreja Apostólica Ministério Amor de Cristo. O pastor Álvaro Costa, da Assembleia de Deus Ministério Vida. O pastor Luiz Areia, da Igreja do Evangelho Progressivo. Meu carinho, meu abraço, gratidão a Deus por essas vidas preciosas. Pastores amados, aniversariando no dia de hoje. Repetindo aqui com carinho, pastor Almir Lucas, pastor Davi Pereira, o pastor Álvaro Costa, o pastor Luiz Areia, todos carinhosamente abraçados pelas suas ovelhas, carinhosamente abraçados pelo nosso debate 93, pela 93 FM, serão alvos da nossa oração já aqui no programa, agradecendo a Deus pelos seus ministérios, pela vida de vocês e por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, queridos e amados pastores. Muito obrigado aqui o pastor Marcelo Gleiser, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, Jota, quero mandar um abraço para toda a Igreja Viva, o pessoal que está lá em casa, minha esposa, minha filha, minha sogra, minha mãe, um abraço para todo mundo. Muito obrigado aqui a pastora Daniele Queiroz. Obrigada, JR, quero mandar um beijo para todo o povo da Igreja Batista Vale de Bênção e para todos os ouvintes que estiveram ligados hoje aqui no nosso debate. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro.
Eu é que agradeço, é um prazer, um privilégio enorme poder estar aqui. Eu quero mandar agora um abraço à irmã Leila, que está nos ouvindo, enviou aqui para mim uma experiência de vida dentro desse tema do debate de hoje, que também sobreviveu a essa situação, que venceu, e que Deus possa continuar abençoando a tantos ouvintes que tiveram experiências tão fortes na área como a nossa ouvinte. Pastor Guilherme, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço ao Miguel, que é um pré-adolescente lá da igreja, filho da Vanessa e do Elton, que hoje está completando 11 anos de idade. Que Deus abençoe o Miguel. E mandar um abraço às minhas ovelhas queridas da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, minha gente. Vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas, o coração de cada um de nós. Pedir o pastor Marcelo para orar conosco. Nós vamos lembrar aqui o nome dos pastores, o nome daqueles que estão conosco hoje, pastores queridos aniversariando. Foram enviados aqui pelas suas ovelhas, viu, queridos ouvintes? Podem enviar aqui sempre durante o debate 93 para nós orarmos e homenagearmos, honrarmos aqui os pastores. Vamos orar também, gente, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Estamos diante do Senhor e carecemos da sua graça e da sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço pela vida do JR, da Marcela, toda a diretoria dessa rádio. Peço que essa rádio continue sendo um canal de bênção da propagação do Evangelho para todos, Pai. Quero te pedir especialmente por todos esses pastores aqui, Senhor, pastor Almir, apóstolo Davi, pastor Álvaro, pastor Luiz. Quero te pedir que o Senhor venha abençoar a vida deles imensamente, nesse dia tão especial para a vida deles. Que o Senhor possa dar a eles, todos eles, um ano maravilhoso, frutífero, de bênção abundante, Senhor. Todos os enfermos, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão no hospital nessa hora, enlutados, que estão ouvindo essa rádio nesse momento. Pai, que a tua mão possa alcançá-los e consolá-los e abençoá-los em nome do teu Filho Jesus. Dê a todos nós um dia repleto da tua bênção, repleto da tua segurança numa cidade tão complicada e difícil, Pai. Muito obrigado, nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos, te louvamos, te adoramos para sempre, Pai. Louvado seja o teu nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.